O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 305. Jesus conforta Margisian com a parábola dos passarinhos. Valtorta descreve a visão do dia 17 de outubro de 1945. Jesus sai de casa levando o menino seguro pela mão. Eles não vão indo para o centro de Nazaré, mas ao contrário vão saindo para longe dele, pelo mesmo caminho por onde Jesus na primeira vez que deixou sua casa para entrar na vida pública. E tendo chegado às primeiras oliveiras, deixam a estrada mestra para seguirem por caminhos estreitos por entre as plantações, procurando o calor do sol depois de vários dias de um tempo chuvoso e sombrio. Jesus convida o menino a correr e a pular, mas Margisian responde: "Eu prefiro estar perto de ti, e eu já estou grande e sou discípulo." Jesus sorri a esta austera profissão de idade e dignidade. Na verdade, é bem pequeno o adulto que vai caminhando ao seu lado. Ninguém lhe daria mais de 10 anos, mas ninguém pode negar que seja um discípulo, e menos ainda Jesus, o qual se limita a dizer: "Mas tu ficarás aborrecido enquanto eu estiver orando. Eu te trouxe comigo para te divertires." Eu não poderia divertir-me nestes dias, mas estar perto de ti me alivia muito. Eu desejei muito este tempo, porque... O menino aperta os lábios que lhe estão tremendo e não fala mais. Jesus lhe põe a mão na cabeça dizendo: "Quem crê na minha palavra não fica triste como aqueles que não creem. Eu digo sempre a verdade, mesmo quando eu afirmo que não há separação entre as almas dos justos que estão no seio de Abraão e as dos justos que estão na terra. Eu sou a ressurreição e a vida, Margisian, e esta eu a trago até mesmo antes de cumprir a minha missão. Tu sempre me disseste que os teus pais suspiravam pela vinda do Messias e pediam a Deus que pudessem viver muito para poderem vê-lo. Portanto, eles acreditavam em mim, eles adormeceram nesta fé. Por ela, pois, eles já estão salvos. Por ela, eles já estão ressuscitados e vivos, porque essa é uma fé que dá vida, ao dar uma sede de justiça. Pensa bem, quantas vezes eles terão precisado resistir às tentações para serem dignos de ir ao encontro do Salvador. Mas eles morreram sem chegarem a ver-te, Senhor. E morreram daquela maneira. Eu os vi, sabes, quando tiraram da terra todos os mortos da cidade, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãozinhos. Que me importa se para me consolarem me diziam: os teus não estão assim, eles não sofreram. Eles não sofreram? Então eram apenas as pedras que caíram em cima deles? Eram como o ar e a terra e a água que os sufocaram? E o pensamento deles não terá sofrido quando perceberam que ia morrer e estando preocupados comigo? O menino está muito agitado e triste. Faz gestos de quem está sofrendo muito ao lembrar do modo em que seus pais morreram. E está de pé diante de Jesus como se quisesse agredi-lo. Mas Jesus compreende aquele sofrimento, aquela necessidade de desabafar e o deixa falar. Jesus não é daqueles que a quem está delirando por uma verdadeira dor ainda lhe diz: "Cala-te, estás me escandalizando." O menino continua. E depois? O que foi que aconteceu depois? Tu sabes o que aconteceu depois. Se tu não tivesses vindo, eu viraria uma fera, ou teria morrido, ou seria morto como uma serpente no mato. Eu não teria mais voltado para a mamãe, para o papai e para meus irmãos, porque eu odiava Doras e não amava mais a Deus como antes, quando eu tinha mamãe e a me querer-me bem, e ensinar-me a amar o próximo. Eu quase que tinha inveja dos passarinhos que enchiam seus papos e tinham penas quentes que faziam de novo seus ninhos. Enquanto que eu estava com fome, tinha uma roupa rasgada e não tinha mais casa. Eu os espantava, eu que gosto tanto dos passarinhos por causa da raiva que eu tinha ao comparar-me com eles. E depois eu chorava porque eu via que havia sido mal e que merecia o inferno. Então te arrependias por ter sido mal? Por ter sido mal? Sim, Senhor, mas como eu haveria de fazer para ser bom? Meu pai era velho. Meu avô era velho, mas ele dizia: "Daqui a pouco tudo acabará. Eu já estou velho." Mas eu não estava velho. Quantos anos ainda eu teria que passar antes de poder trabalhar e comer como homem e não como um cão vadio? Eu me teria tornado um ladrão se tu não viesses.
não te terias tornado, porque tua mãe rezava por ti. Estás vendo que eu vim e te tomei comigo. Isto é prova de que Deus te amava e de que tua mãe velava por ti. O menino se cala e fica pensando. Parece que está procurando uma luz no chão em que está pisando, de tanto que fica olhando para ele, enquanto vai caminhando ao lado de Jesus por sobre a grama um pouco sapecada pelo vento do norte que esteve soprando dias atrás. Depois ele levanta a cabeça e pergunta: mas não teria sido uma prova mais bela se não se fizesse morrer pela minha mãe? Se não se fizesse morrer minha mãe? Olha lá. Mas não teria sido uma prova mais bela do seu amor se não fizesse morrer minha mãe? Olha lá. Interessante a pergunta dele. Muito interessante. Jesus sorri diante da lógica humana daquela pequena mente, mas com seriedade e bondade lhe explica: olha, Margisian, eu vou fazer-te compreender as coisas por meio de uma comparação. Tu me disseste que gosta de passarinhos, não é verdade? Agora escuta uma coisa. Os passarinhos foram feitos para voar ou para ficarem numa gaiola? Para voar. Está bem. E as mamães dos passarinhos como fazem para alimentá-los quando estão pequeninos? Põe-lhes a comida no bico. Sim, mas levando-lhes o quê? Sementes ou moscas, lagartas ou migalhas de pão ou pedacinhos de frutas que vão encontrando ao voarem para cá e para lá. Muito bem, agora escuta. Se tu, nesta primavera, encontrares um ninho caído no chão, com os filhotes dentro e a mãe sobre eles, o que farias? Eu a apanharia. O ninho, contudo, como ele está, com a mãe também? Tudo, porque é muito desagradável ficarem os pequenos sem a mamãe. Na verdade, no Deuteronômio está dito que se apanha os pequenos deixando livre a mãe, que se deve dedicar à geração de outros filhos. Mas se ela é uma boa mãe, vai embora, ela corre para onde estão os pequenos. A minha mãe teria feito assim, e nem mesmo a ti ela teria me dado para sempre. Porque eu sou ainda menino. Também ela vir comigo não teria sido possível, porque os irmãozinhos ainda eram menores do que eu, e então ela não me teria deixado sair. Está bem, mas escuta, como disseste, gostarias que se a mãe daqueles passarinhos, e se eles também tivessem a porta da gaiola aberta, para poderem sair e voltar com a comida apropriada, ou que ela também ficasse presa? Eu a quereria livre para sair e voar, até que os pequeninos crescessem. Eu que lhes quereria todo bem, e tendo-os, eu depois de terem crescido, eu os deixasse livres, porque o passarinho é feito para voar. E assim, para ser de fato bom mesmo, eu deveria deixar voar também os filhotes já crescidos e dar-lhes a liberdade. Seria esse o verdadeiro amor que eu poderia ter para com eles, e também o mais justo, sim, o mais justo, que eu não faria nada mais do que permitir que se cumpra o que Deus quis que os passarinhos tivessem. Mas muito bem, Margisian, falaste mesmo como um sábio. Serás um grande mestre do teu Senhor, a quem te escutar acreditará em ti, porque falarás como um sábio. É verdade, Jesus? E aquele rostinho antes inquieto e triste, depois confuso em seus pensamentos e preocupado com o esforço para julgar o que era melhor, agora se sente desembaraçado e está radiante de alegria pelo elogio recebido. É verdade. Agora estás enxergando um pouco, e visto que és um menino inteligente, julgas assim. Pensa então como julgará Deus, que é perfeito em tudo, ao cuidar das almas para o verdadeiro bem delas. As almas são como outros passarinhos, que a carne ainda segura presos na gaiola. Mas eles desejam a liberdade do céu, do sol que é Deus e da comida justa para eles, que é a contemplação de Deus. Nenhum amor humano, nem mesmo o santo amor da mãe pelos filhos ou dos filhos pela mãe, é tão forte que seja capaz de sufocar esses desejos das almas de se unirem em sua origem, que é Deus. Assim como Deus, por seu perfeito amor por nós, não encontra nenhuma razão que seja tão forte que supere o seu desejo de unir-se à alma que o deseja. E então o que acontece? Algumas vezes ele a ama tanto que lhe diz: vem, vou te dar a liberdade. E ele diz isso mesmo quando se trata de meninos que estão ao redor de sua mãe. Ele que vê tudo, ele tudo sabe, ele faz bem feito tudo o que faz.
Quando ele livra uma alma, poderá não parecer assim aos homens, de inteligência relativa, mas assim é. Quando ele livra uma alma, faz isso sempre para um bem maior, tanto para a alma como para os seus parentes. Ele então, como eu já te disse outras vezes, acrescenta o ministério do anjo da guarda, o ministério da alma que ele já chamou a si, e que ama com o amor livre de toda impureza humana os seus parentes, amando-os em Deus. Quando o Senhor livra uma alma, ele se empenha em fazer as vezes dela, nos cuidados com os que ficaram vivos. Contigo ele não fez assim? Não fiz eu de ti, pequeno filho de Israel, o meu discípulo, o meu sacerdote de amanhã? Sim, Senhor. Agora pensa um pouco, tua mãe está libertada por mim e já não terá necessidade dos teus sufrágios. Mas tu, se ela tivesse morrido depois da redenção e tivesse necessidade de sufrágios, poderias sufragá-la como um sacerdote. Pensa, não terias antes podido mais do que gastar, dando ofertas a um sacerdote do templo para que fosse feito por ela o sacrifício de vítimas como cordeiros e pombos, ou de outro produto da terra. Isto teria acontecido se tivesses continuado a ser aquele camponesinho, o Jabé da casa de tua mãe. Agora é diferente. Tu, Margizã, como sacerdote de Cristo, poderia celebrar por ela diretamente o sacrifício verdadeiro da vítima perfeita, em nome do qual todos os perdãos são concedidos. E não poderia mais fazer? Por teu pai, tua mãe, os irmãos, não. Mas as poderá fazer por teus amigos e teus discípulos. Não é belo tudo isso? Sim, Senhor. Então vamos voltar tranquilos para casa. Sim, mas eu não te deixei fazer oração e isto me desagrada. Mas nós fizemos a oração, fizemos considerações sobre a verdade, contemplamos Deus em suas bondades. Tudo isso também é oração, e tu a fizeste como verdadeiro adulto. Vamos cantar um belo salmo de louvor para a alegria que está em nós. Pela alegria que está em nós. E Jesus entoa um belo canto que brotou do meu coração. E entoa: um belo canto que brotou do meu coração. Margizã une sua voz fina à voz forte e viril de Jesus. E assim termina a visão Fiat, Fiat, Fiat.